Fevereiro 20, Marcos, capítulo 3, de 22 a 35. Marcos relata que quando os familiares de Jesus ouviram dizer que ele estava fazendo, que ele estava pregando aos judeus, uma nova interpretação, e expulsando demônios, eles, os seus familiares, diziam: está fora de si, está louco, está maluco. A pessoa que está fora de si não sabe o que faz. Essa era a opinião da mãe de Jesus e dos irmãos de Jesus. Ele tinha irmãos e irmã. Depois lá na frente a gente vai saber. Vamos falar. Há alguns teólogos que alegam que Jesus não tinha irmãos, não. Que quando está dizendo aqui irmãos, ou está se referindo aos irmãos dele, que seriam os discípulos, ou então a palavra seria primos. Só que é muito estranho, porque todas as vezes que esses primos são mencionados no Evangelho, eles estão sempre com a Maria. Eles nunca estão com as mães deles, eles estão sempre com a tia. É uma coisa estranha, né? Além do mais, aqui nesse capítulo, Jesus vai dizer quem é que ele considerava mãe e irmão dele. Eles eram irmãos mesmo. Maria, ela era virgem somente para ter Jesus antes de estar contaminado com o sêmen de outro homem. Ela teria que ter o Filho de Deus limpa, purificada. Mas, depois que ela teve Jesus, obviamente ela teve outros filhos, porque as mulheres naquela época tinham muitos filhos, inclusive uma irmã. Jesus tinha uma irmã, por parte de mãe, e por parte do pai adotivo também, obviamente. Mas o pai quase não se fala em José. José só se fala no início e especificamente no Evangelho de Lucas. Mas tudo que se sabe de José é que ele recebeu a notícia do anjo, o anjo falou com ele, enfim, nós vamos saber quando nós estivermos estudando Lucas. E fora dos evangelhos, fora dos manuscritos que nós recebemos e que foi estipulado como a palavra de Deus. Tudo que se sabe dele é o que está escrito ali, não se sabe mais nada. Essa historinha de que ele era velho, era lá novinha, ele teve outra mulher, isso tudo é historinha da carochinha, ninguém sabe nada. É igual essa história de que Jesus também passou dos 13 aos 30 na Índia. Isso é tudo historinha, invenção, maluquice, porque isso não tem prova nenhuma disso, Ninguém sabe nada disso. E se não se falou sobre isso nos evangelhos, é porque não interessava. O que interessava saber onde é que Jesus esteve dos 13 aos 30? Obviamente que ele não estava na Índia, porque ele estava estudando a palavra para poder depois pregar. E na Índia não tinha a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ele estudava, era na casa dele mesmo, com a mãe dele e com os livros. Ele pegava a Torá e lia, porque todo judeu aprendia a ler, pelo menos ler a Torá ele sabia. Então, o judeu eles são o povo do livro. Eles aprendiam em casa. E a Maria, ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher muito especial. Por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela era muito especial. E ela passou muita coisa ruim por causa dessa missão que ela teve. Nós vamos entrar nisso quando nós estudarmos Lucas. Então foi ali que Jesus foi com a mãe, foi estudando, foi com Deus, porque ele era Deus, foi nas suas orações que ele recebeu a revelação, porque o que ele sabia não estava nos livros, estava no coração dele por revelação divina. Então, essa historinha, onde é que Jesus estava dos 13 aos 30, ninguém sabe. Esse negócio foi para a Índia, isso é conversa satânica, conversa de Satanás, para desconversar. É isso aí. Bom, os familiares dele diziam que ele estava louco. Essa era a opinião da família dele. E os escribas também. Os escribas que faziam parte da elite religiosa desceram de Jerusalém. Olha só, eles desceram de Jerusalém, era longe, para Cafarnaum, só para dizer que Jesus estava endemoniado. Esse cara aí está endemoniado. É a mesma coisa que a família. Todo mundo achava. A família e os fariseus. Está endemoniado. Ele tem o Baal-zebu, que é um nomezinho outro de Satã. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Aí Jesus soube essa
história, né, que estava falando dele, e na primeira oportunidade que ele pôde, ele perguntou para os fariseus: me diz uma coisa, como é que pode Satã expulsar Satã? Se um reino ficar dividido, se pessoas do reino brigarem contra pessoas desse reino, esse reino não vai resistir, não vai subsistir. Se uma casa se dividir contra si própria, essa casa não poderá subsistir. Se Satã se levanta contra si mesmo, ele não vai continuar. Logo, vai ter um fim. Claro, se dentro da casa as pessoas estão brigando, aquela casa não vai resistir. É como uma família. Se pai e mãe estão brigando, filho com mãe estão brigando, como é que vai resistir? Essa família vai rapidinho ser destruída. Por isso que Satã faz as pessoas brigarem dentro de casa. Cria confusão e discórdia para destruir a família. Ele sabe que a família é o cerne da estruturação da personalidade do ser humano. Nós todos precisamos da nossa família, é o nosso aconchego, é o nosso bem mais precioso. A família tem que estar unida. O marido não pode ficar brigando com a mulher, nem a mulher falando mal do marido. Tem horror de mulher que fala mal do seu marido. Eu acho isso o maior atestado de que a pessoa não tem caráter. Uma mulher que fala mal do seu marido não tem caráter. Porque como que você vai falar mal de si mesmo? Se você com seu marido é um só, você fala mal do marido, você está falando de você mesmo. Acho que a mulher não devia ficar falando mal do seu marido para os outros, não. Nem mal nem bem, né? Porque se falar bem também, atrai. Jesus continua: ninguém pode roubar os bens de um valente entrando na sua casa se primeiro não dominar e amarrar o valente. Então, vai roubar a casa, claro. Para ele poder destruir, expulsar os demônios, ele teria que amarrar Satã. Então, se ele é Satã, ele vai amarrar Satã? Como é que Jesus iria expulsar os demônios se não amarrasse Satã? Antes. Na verdade, eu digo a vocês, Jesus continua, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, aos seres humanos, filho do homem, ser humano. E toda sorte de blasfêmias também será perdoada, ainda a blasfêmia contra as coisas de Deus. Blasfêmia era coisa contra as coisas de Deus, né? Tudo isso será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, contra o Ruach, não obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Julgamento sem fim, eterno juízo é julgamento sem fim, sempre devendo. Jesus disse isto porque diziam que ele tinha um espírito imundo, que o espírito dele não era santo. Aí é fogo. Agora chegou a parte dos familiares de Jesus. Então chegaram seus irmãos e sua mãe e mandaram chamá-lo. O povo disse a ele: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E ele respondeu: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí, olhando para os que estavam com ele, disse assim: aqui estão os meus irmãos e a minha mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.